Realmente você se matriculou na escola, teve todo o período normal, né, de progresso que a gente tem dentro da organização. Como foi aí a sua primeira apresentação na escola do Ministério Teocrático? Então, é assim, ó, o que acontece? Eu tenho uma vida, como eu falei, é complicado, porque assim, eu me batizei com 16 anos. Com 16 anos eu me tornei pioneiro auxiliar, eu estava super firme. Aí que nem você falou da escola, do Ministério Teocrático, isso nunca foi um desafio para mim, assim, não querendo, pelo amor de Deus, porque eu sou comunicador, minha família inteira gosta, canta, então eu tenho como profissão também a comunicação. Então, assim, essa questão nunca foi um problema, falar no campo nunca foi um problema, nunca tive mesmo. Sempre foi tranquilo para mim, sabe? Sempre foi, até hoje é. Só que aí entrou uma questão. Quando eu completei 18 anos, eu novamente estava batizado já, eu comecei a andar com pessoas que não serviam a Jeová, e aí eu tive um período em que eu me afastei da organização. Eu fui até, na época, agora não se fala mais assim, mas eu fui desassociado. Eu fiquei desassociado por 4 anos e meio. Então, dos meus 18, 19, 20, 21, 22, até os meus 22 anos, eu estava desassociado, entendeu? Aí, depois desse período, o que aconteceu? Eu conheci a minha... Olha, pra você ver como que é a vida da gente. Por isso que eu falei, eu não sou exemplo aquela pessoa, meu Deus, olha que maravilha. O Não, padrão do W. não, eu estou aqui para contar mesmo a verdade, não tem, que nem a Bíblia faz, né? A Bíblia não esconde os erros, né? A Bíblia conta o Sim, que as sim. pessoas fizeram e tal. Quando eu tinha 21 para 22, eu conheci a minha atual esposa, né? A minha esposa, que eu só casei com ela, né? Graças a Jeová. Mas ela não era testemunha de Jeová. E aí, o que aconteceu? Eu casei com ela e eu avisava para ela, falou, é o seguinte, quando eu me casar, eu quero voltar para a minha religião. Eu expliquei para ela as questões de aniversário, de Natal. Olha, se você quiser ir, eu não vou te proibir nada, pelo amor de Deus, mas eu não vou. Você tem ciência disso? Ah, eu tenho. E eu nunca fui, nem quando eu estava desassociado, essas festas eu nunca participei, porque eu não me agradava, isso era uma coisa que... Aí aconteceu, a gente casou, eu casei com 22 anos, então eu casei bem novo, né? Porque eu queria realmente acertar a minha situação. Eu sempre, quando eu queria voltar para Jeová, eu não fiz o caminho certo. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, tá? Aí aconteceu de eu casar com a minha esposa. E aí o primeiro ano e meio do meu casamento foi um inferno, assim, vamos dizer. Eu sei que essa palavra para nós não tem um significado tão ruim, mas por quê? Porque aí eu voltei, depois de uns 5 meses eu já fui readmitido. Só que eu queria impor a verdade para minha esposa, e a minha esposa não queria. E aí ficou aquela briga, e a minha mãe deu o conselho, falou, filho, para que você vai acabar com o seu casamento. Aí eu falei, quer saber, eu não vou mais falar nada, porque eu tô vendo que isso está dando problema, tal. E foi um período muito, muito ruim, porque assim, eu ia para o salão, e aí eu estava tão empolgado em contar as verdades que eu aprendi, não que eu aprendi, o que eu já sabia, tudo, mas compartilhar o que eu tinha aprendido, que eu tinha assistido nas reuniões, só que eu chegava em casa e não tinha com quem compartilhar. Por quê? Porque minha esposa, ela não queria ouvir, entendeu? Aí eu desisti, assim, falei, não vou mais falar nada, tal. E foi no momento que eu desisti que eu estava assistindo uma série na televisão, chama The Bible, que não é da organização, mas é a Bíblia. É uma série muito legal, assim, tem umas partes que é ruim lá, assim, que é fora da Bíblia, mas é uma série que é muito legal, assim, sabe? Eu não vou aconselhar os irmãos a assistirem, porque não é da organização, mas na época eu assisti. E aí a minha esposa passava na sala e olhava os personagens, assim, né? Ele conta a história de Noé, depois de Moisés, depois chegou em Jesus e tal, e ela ficou interessada naquilo que ela estava vendo. E aí ela começou a me perguntar. Falou, amor, o que é esse personagem aí? Falei, esse aqui é Moisés, ele abriu o mar, porque ela era católica. Católico, em sua grande maioria, com todo respeito aos católicos, mas não tem um estudo aprofundado da Bíblia, sabe o básico do básico, né? Normalmente quem é seminarista, né, padre, freira, normalmente eles têm conhecimento a mais, se não mas o for pessoal isso... que já tem, então, isso mesmo. Exato. Aí o que acabou acontecendo? Ela começou a se interessar, e aí eu comecei, e aí quando chegou na parte de Jesus,
Aí, meu amigo, aí ela viu aquela cena e tal, e ela se interessou muito pela história de Jesus. E eu explicava para ela quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era nosso rei, nosso sacerdote, a maneira de Melquisedeque. E aí ela não entendia direito. Eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte, você não quer estudar a Bíblia, e eu não estou aqui para estudar com as testemunhas de Jeová, eu digo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler a Bíblia, pelo menos? Aí ela aceitou, rapaz. Então eu fiquei de cara. E eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, não vamos ler na nossa, vamos ler na sua. E ela tinha, essa aqui é a Bíblia dela, eu tenho até hoje aqui, ó, na minha coleção. Essa daqui, ó, é a pastoral. Pastoral, né? É a pastoral, é uma Bíblia católica, e essa Bíblia é muito legal, por quê? Tem essa aqui também. Porque ela tem o nome de Deus, só que Javé. Só que ela tem Javé. Então eu mostrei para ela o nome de Deus, ó, na tua Bíblia tem Javé, tá vendo? Que pra gente é Jeová, não tem problema, independente da tradução, mas é importante que tem. E aí a gente começou lá em Mateus, porque eu falei, vamos começar em Mateus? Porque se a gente começar em Gênesis, você vai dormir. Vamos começar em Mateus. Aí a gente começou em Mateus. E eu comecei a ler a Bíblia com ela. E aí, de Mateus até Lucas, a gente estava lendo. Naquele momento, de todas as explicações que eu estava dando para ela aceitou um estudo, cara. E eu dei estudo para ela. Entendeu? Então, eu dei estudo para ela, e resumindo a história, ela começou a frequentar as reuniões, se tornou uma testemunha de Jeová, se batizada, e está comigo hoje. Hoje nós temos uma família feliz, já estamos há 11 anos casados, vou fazer 12, e todos nós agora somos testemunhas de Jeová. Minhas duas meninas são pequenininhas, não, né? Então, mas também vão no salão, tudo. Então, nossa família inteira é testemunha de Jeová. Mas eu falo que, assim, quando eu lembro dessa história, me dá vontade, assim, até de chorar. Por quê? Porque eu olho para trás, eu vejo assim, o que eu fiz para merecer tanta coisa boa? Sabe, eu fui uma pessoa que eu não fui um exemplo. Eu fui uma pessoa que sempre tive muito amor por Jeová, só que eu cometi erros, com 18 anos eu saí da organização, fui desassociado, casei com uma pessoa que não era da organização, e depois Jeová ainda faz essa pessoa se tornar testemunha de Jeová, e hoje eu tenho uma família inteira que tá na organização, e é Jeová, não tem outra explicação, porque eu não mereço isso. Eu não me considero merecedor de nada. A gente tem a bondade merecida da parte de Jeová, mas eu menos ainda, entendeu? E Jeová me abençoou muito, é incrível. Não dá para entender. Muito, muito boa, muito linda a sua história, Wesley. Parabéns aí pela sua perseverança, por ter também ouvido os conselhos da sua mãe e não ter forçado, né? Isso, com certeza, deu um tempo para sua esposa, para ela absorverem aquilo, né? Para que ela pudesse até mesmo meditar no que ela estava aprendendo, porque é um choque cultural, né? É um choque